Senhores de Civil 8, hoje a luz não tá boa. E eu, para não sofrer bullying, eu troquei a camisa. Eu falei isso no vídeo de prática então se você é meu aluno, você já, enfim, recebeu indireta, mas enfim, eu troquei a camisa. Então significa que isso foi gravado em outro dia, ou que eu tenho outras camisas, ou que eu tomo banho. Bom, não significa tecnicamente que eu tomo banho, mas que eu troco camisas. Então, enfim, já é alguma coisa. Eu acho que a aula de hoje vai ser curta. Eu acho que eu não vou cansá-los, não. Eu acho que eu tenho uma pré-matéria importante para falar para vocês. E aí eu, na aula seguinte, que era o que eu faria normalmente numa aula presencial, aí eu começo a matéria pesada. Bom, e eu tô com papéis aqui. Então eu vou começar a falar. Se eu sentir necessidade de escrever, eu projeto a o desenho que eu vier fazer. Eu não sei fazer isso no telefone, eu estou gravando no telefone. Eu já tentei gravar com o computador aqui no meu bunker do ensino, que é o quarto da Zezé, mas é porque está muito atulhado. Esse aqui é o melhor ângulo que eu consigo. Para cá tem roupa, tem os bonecos das minhas filhas que ficam aqui, então tipo tá muito cheio de coisa. A luz já me falhou e tal, então esse é o ideal. Vamos lá. A gente ficou umas 4, 5 aulas falando da parte geral do direito das sucessões. Então, a gente foi ao princípio da Saizina, começo lá, a gente fala de que é sucessão legítima e testamentária, eu falo o que é um herdeiro necessário, eu falo de aceitação e renúncia, eu falo de cessão, de herança, eu falo de deserdação e dignidade, eu falo de petição de herança, herança jacente. Então, com isso, faço toda a parte geral do direito das sucessões, foi dado. Agora a gente vira a página e entra na segunda fase da matéria, que é a parte da sucessão legítima, efetivamente. A partir de agora a gente vai estudar a sucessão que decorre da lei. E obviamente o primeiro artigo que a gente deveria estudar, mas não vai ser esse que a gente vai estudar hoje, é o 1829, que é a fonte a fonte normativa da sucessão legítima. É no 1829 que a gente vai ver quem são os herdeiros legítimos. E todo mundo já sabe. É descendente, concorrência com cônjuge, ascendente, concorrência com cônjuge, o cônjuge, aí obviamente onde eu falo cônjuge, entenda-se cônjuge companheiro, e o inciso 4º do 1829 é o colateral até o 4º grau. Esses são os herdeiros legítimos, os herdeiros que decorrem da lei. Os herdeiros testamentários a gente vai ver depois, mas esses estão previstos em testamento, então a gente pensa neles depois. Para começar a matéria de sucessão legítima, eu vou para o 1851. Deveria virar a caneca assim, né? Mas eu acho que a caneca é para canhoto ou para que eu me lembre que a caneca é minha, que tem o meu nome. No 1851, ele fala do primeiro grande instituto do direito das sucessões, do direito da sucessão legítima, que é o direito de representação, que é algo que a gente já conversou 1 milhão de vezes naqueles exemplos. Estou preparando aqui as minhas anotações. Já conversou 1 milhão de vezes nas minhas anotações, naqueles exemplos que eu dou, que é aquela lógica que, essa aqui, ó, fiquei com necessidade de escrever. Eu virei para o lado, tá? Vocês me perdoem. Eu devia ter gravado, eu devia ter feito muita coisa na minha vida. Não foi só isso, não. Então, por exemplo, se Tício morreu, deixou 2 filhos, A e B. B foi deserdado ou declarado indigno e deixou 2 filhos, portanto netos de Tício, todo mundo está careca de saber que os herdeiros legítimos são os descendentes, e nesse caso o descendente vai ser A e 1 e 2. A por direito próprio, por quê? Porque ele está na linha dos herdeiros descendentes de primeiro grau, ele está aqui, então ele recebe por direito próprio,
e 1 e 2 recebem por representação. Ou por estirpe, que também os antigos gostavam de chamar de estirpe. Mas ninguém mais chama hoje não, mas tem muito livro que chama. Então você pode receber por direito próprio ou por cabeça, ou você pode receber por representação ou por estirpe. E você vai receber por representação quando você representa alguém na linha dos herdeiros. Essa representação não tem nada a ver com procuração, com mandato, com advogado, com legitimidade, nada disso. É só um nome, uma explicação do direito das sucessões. Isso vocês já sabem, já estão carecas de saber que a gente já conversou sobre isso 1 milhão de vezes. Também já conversamos sobre isso 1 milhão de vezes. Direito de representação é um instituto exclusivo da sucessão legítima. Então só tem representação quando você estiver diante da sucessão legítima. Eu já tive um caso, eu não devia falar esses casos, mas eu vou falar. E tem uma regra de etiqueta que diz que você não pode beber em reunião assim, com essas coisas. Mas é a vida, eu sou um transgressor. Tinha um caso que era mais ou menos assim, ó. Peraí, não durmam. Era isso aqui, ó. Tá faltando só uma anotação aqui, que é o mesmo B. Era exatamente isso. Tício morreu, deixou 2 filhos, A, B e C, e deixou uma disposição testamentária para o B. B, por sua vez, tinha 2 filhos, 1 e 2. E, como eu falei, deixou um testamento para o B. Uma disposição testamentária de 50%, e ele tinha 1 e 2. E aí dizia, como é que... isso vai ter um caso concreto meu. Como é que faz essa partilha? E foi uma porradaria que houve, porque 1 e 2, eles batiam na tecla que eles eram herdeiros por representação. Aqui e aqui. Então, logo, eles receberiam na cabeça deles 50% por representação na disposição testamentária, e desses 50% aqui ficaria 1 terço de 50% para C, por direito próprio, 1 terço de 50% para A e 1 terço de 50% para 1 e 2 por representação. E eu falei, mano, não é isso, porque só tem representação aqui. Aqui, essa disposição testamentária caiu. Por que caiu? Porque o B é pré-morto. Não tem representação aqui. E foi um inventário que deu porrada, porque o cara batia na tecla que ele teria direito a, sei lá, em valores, eu não sei fazer muito bem quanto, mas tipo 67%, 66%, que ele teria direito, e quando na verdade ele não tinha direito a isso, ele tinha direito a 1 terço, né? 1 terço por representação, porque enfim, essa disposição testamentária caducou, esses 50% voltam para cá e vai ser tudo dividido por um terço, cabeça e por representação. Então essa talvez seja a primeira grande dica da aula, que representação só tem na sucessão legítima, na testamentária não tem. A gente vai estudar, tem como proteger. Se você porventura quiser deixar uma disposição testamentária para o padeiro, e se o padeiro falecer antes de você, você pode dizer, olha, vai para o padeiro, e se o padeiro já tiver morrido, vai para o leiteiro. Eu tenho como fazer isso. Mas fato, representação é só na sucessão legítima. Então, dito isso, vamos para o primeiro artigo, que fala assim, ó. Eu vou pegar a cabeça aqui, senão vocês vão ficar olhando minha orelha. 1851. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Então, acho que esse artigo aqui ele é autoexplicativo, e a gente já viu várias hipóteses, várias vezes a aplicação dele. O deserdado, o indigno, o pré-morto, são todos considerados pré-mortos, como oriência também. Então você vai dar àqueles herdeiros do pré-morto, do indigno, o mesmo direito hereditário por representação.
desde que tenha a linha. Lembra que aquelas hipóteses, que provavelmente vai ser que eu vou dar numa prova ou num trabalho, se a classe for extinta, aí obviamente desce, mas a gente já fez esses casos várias vezes, né? Mas se vocês ficarem com dúvida, a gente pode fazer na aula de quinta-feira do Discord, que eu acho que vai ser uma aula pequenininha, né? Porque todo mundo vai viajar, vai pegar a estrada na quinta-feira. Pois bem, é isso. Curiosamente, me permita aqui confidenciar, já que essa turma é pequena, eu estava sem álcool em casa, aí eu comprei galão, assim, foi ótimo. Eu comprei galão de álcool, pegou no Mercado Livre, foi muito bom. Álcool 70. Dito isso, vem outra regra de ouro do direito de representação, que é a regra que está no 1852, que diz uma coisa que vocês erram muito, que fala o seguinte: o direito de representação dá-se da linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, o que significa isso? Significa isso aqui, ó. Espera aí. Rebeca, pode anotar com calma aí que eu estou fazendo minhas anotações aqui também. Eu devia ter preparado antes, devia, mas eu confesso, eu fiquei jogando Sonic com a minha filha mais velha. Espera aí. Não durmam. Não precisa ir para frente, eu tô acabando de fazer. Pronto. A letra não está muito boa, mas vai. Ó. Todos os casos que a gente tratou até agora eram casos que eram tício com descendente. Nesse caso, tício não tem descendente, só tem ascendente. E aí a grande tchan da questão é o seguinte: não tem representação, só tem representação para baixo, nunca para cima. Logo, aqui todo mundo sabe, se Tício morreu, quem são os herdeiros? Pai e mãe. Ah, mas os avós, os bisavós não herdam? Ah, isso aqui é um B, tá? Bisa, 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 bisa. E aqui, vovó, vovó. O vô e a avó e o bisa não herdam? Óbvio que não, porque primeiro herdam o grau mais próximo, mãe e pai. Não tendo mãe e pai, vai para a classe subsequente. Onde é que vocês erram na minha prova e na vida? Nesse caso aqui. Se a mãe é viva e o pai é pré-morto, coça a mão de vocês para vocês botarem mãe por direito próprio, vô e vó por representação. E por que está errado isso? Porque o 1852 fala claramente que o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então não tem representação para cima. Essa é uma regra de ouro. Não tem. Então, nesse caso aqui, quem herda tudo? Mãe herda 100%. A propósito, vou zoar essa porra logo. Nesse caso aqui, que Tício morreu, mãe e pai são pré-mortos, vô materno está vivo, vô e vó paternos são vivos. Quem herda? Está coçando dizer um terço para cada, né? Claro, porque vocês vão dizer, claro, no sentido de que está coçando para vocês dizerem, não que seja a resposta certa. A classe dos herdeiros foi extinta. Chamei a classe subsequente. Essa classe foi extinta. Chamei a classe subsequente, que vai ser de segundo grau de ascendente. Cara, o direito das sucessões é muito difícil. E esse caso a resposta não é um terço para cada. Porque no direito dos ascendentes, na sucessão por ascendente, vale uma regra de ouro, que é essa regra aqui, ó. Vale a regra do tronco. Eu obrigatoriamente no ascendente, eu tenho que jogar 50% para o lado, quer dizer, obrigatoriamente não, quando houver diversidade da linha, eu tenho que jogar 50% para cá e 50% para cá. Então, nesse caso aqui, e a gente vai ver essa matéria lá na frente, 50% fica com o avô
materno e 50% vão ser divididos entre os avós paternos. Porra, Pedro, mas tem um artigo na Constituição que diz que tem que ter igualdade entre filhos. Entre filhos, não entre avós. Então a lógica é bem essa mesmo. 1852 diz isso. Não se esqueçam dessa regra, porque essa regra é uma regra muito usada. Eu até confesso que eu errei essa questão quando eu fiz para a prova do Rogério em 2001, quando eu ainda era aluno dele. Não estou fazendo merchan não, tá? E cara, eu estou viciado nisso. É água com gás e refresco de tangue, não tangue, mas suco concentrado de tangerina. Agora vamos a uma regra mais difícil ainda, que é o 1853. Então, tenta. Não tem para descendente, tem para descendente, representação. Não tem para ascendente, isso é uma regra. No colateral tem. Mas tem nesse molde aqui, ó. Esse vídeo acabou que ficou longo, porque eu achei que eu ia conseguir fazer sem fazer os desenhos. Mas aí chega na hora, eu dou uma travada. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tício morreu. Não tem nem ascendente, nem descendente, nem ascendente. Ele só tem os irmãos A, B, esse E tá péssimo, né? A, B, C e D. São irmãos colaterais. Irmãos, né? Portanto, parentes colaterais. De qual grau? Fácil. De segundo grau, porque contando o grau você conta, sobe para o pai, desce para o filho, então é segundo grau a linha dos irmãos. Quem herda nesse caso? Bom, Tício não tendo nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, herdam os 5 irmãos. E é isso mesmo. Se o C for pré-morto, tem representação do 4? O 4 herda por representação? E aí vamos ao 1853, que fala assim: na linha transversal, então portanto colateral, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: só tem representação para filhos do irmão quando concorrerem com o irmão. Nesse caso aqui, vai ser 1/5 por direito próprio, 1/5 por direito próprio, 1/5 por direito próprio, 1/5 por direito próprio e 1/5 por representação. É isso mesmo. Agora, olha que interessante. Se o 4 também for pré-morto, o neto de C herda por representação? E a resposta é não. Por que não? Porque eu vou ler o 1853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido quando com irmãos deste concorrerem. Vem cá, o neto de C é filho de C? Não, então ele não herda. Pô, mas é uma puta de uma sacanagem. É uma sacanagem. Mas é a vida. Vamos aqui uma outra questão. Vamos supor que todo mundo aqui é pré-morto. Pré-morto, pré-morto, pré-morto e pré-morto. Portanto, a classe dos irmãos foi extinta. Quem são os herdeiros? Os sobrinhos. Como é que vai ser feita a partilha? 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Tá. O neto de C herda por representação? Não.
Por que não? Porque a porra do 1853 é clara. Na linha transversal, somente se dá o direito em favor dos filhos de irmãos. Isso aqui é filho de irmão? Não, isso aqui é sobrinho, neto, enfim, não é, não tem. Então aqui só tem por direito próprio. Vai ser 1/6 para cada. Pô, mas esse aqui vai se fuder. Vai, porque tá na lei. 1853. Eu falei que essa aula ia ser rápida. 1854. Só podem. 1854. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. Então, o que aqui está dizendo é o óbvio. O representado vai receber a mesma coisa que o representante teria, né? É um artigo meio idiota, mas enfim, é um artigo. O quinhão 1855, também é uma coisa intuitiva. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Então aqui é o seguinte, se o A é pré-morto e tem 1 e 2, é meio óbvio, você vai dividir aquilo ali. Eu acho que no 1854 eu falei representantes representados errados, né? Enfim, Rebeca, rebobina aí e corrige quando você fizer a anotação a minha palavra, que o representante são os herdeiros representantes, o representado é o pré-morto. Eu acho que eu inverti o 1854, estou na cabeça aqui que eu inverti. Bom, mas são dois artigos idiotas, não tem muito o que esclarecer. O 1856 tem: o renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Então, esse caso aqui, e eu acabo de usar minha tecnologia, é isso aqui, ó. Não durmam, por favor. O avô morreu, calma. Não durmam. Esse. Primeira sucessão é essa. Tício morreu, deixou A e B. Ah, dá pra ler. Tício morreu, deixou A e B. O A renunciou. Quem vai herdar a herança? P. Beleza. Tempos depois, o pai do Tício morreu. Então, o avô morreu, deixou Tício, que estava aqui, né? E o tio, está aqui. Isso é um O, tá? Não é um não. Tício e o tio. E o Tício, que morreu antes, era pré-morto, deixou A e B. O que o 1856 está dizendo? O A, que havia renunciado à herança de Tício, pode representá-lo na herança do Tício aqui. Ah, mas você falou que naquela parte de aceitação, eu não estou falando do poder de aceitar, eu estou falando do atributo de herdeiro. Nesse caso aqui, pode pelo 1856. Falei que ia ser um vídeo rápido, não foi, manteve a média de 25 minutos. Muita tecnologia que teve nesse vídeo, enfim. Eu não fiz antes, não foi super tecnológico, mas enfim, eu juro que na aula de terça-feira, de quinta-feira do Discord, eu não vou fazer nada diferente, vou fazer a mesma coisa no Word. Mas eu tento explicar um pouquinho melhor se tiver ficado alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida que seja pontual e tal, manda para o WhatsApp, tira a dúvida. O Classroom, ninguém tem... Acho que as pessoas têm consultado, mas não tem... Ninguém formulou grandes perguntas nele, não. Mas é isso. Então, estudem. Ah, e aí, na aula que vem, depois do feriado, que todo mundo vai usar para viajar, eu começo o 1829-1. Que aí eu consigo dar a matéria do inciso primeiro, que é bem chata e difícil. Mas é tranquila. Valeu? Então, bons estudos e até a aula de quinta no Discord, que eu continuo achando que é o melhor aplicativo desses, porque você vê o Zoom aí, tá, o pessoal está dizendo que foi hackeado, não sei o que. O Discord pelo menos é tranquilo, é estável. Eu vou tentar providenciar um microfone bom. Vou comprar isso logo, vou comprar logo um microfone bom para falar com vocês. Valeu, bom estudo.